Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 5. É o quinto domingo do tempo comum. E nesse quinto domingo, a palavra de Deus nos convida, através das 3 leituras que nós ouvimos, a refletir sobre a nossa vocação. Vocação como um chamado de Deus. E Deus, ao chamar, Ele vai capacitando e depois envia em missão. Olha o que aconteceu nessa primeira leitura que nós acabamos de ver. Profeta Isaías, o capítulo 6. Nos relata que enquanto Isaías estava no templo fazendo as suas orações, ele é chamado por Deus, chamado para ser profeta. Mas esse texto que nós acabamos de ler, nós não podemos imaginar ou ler esse texto como se fosse uma reportagem de um jornal. É antes uma apresentação teológica de uma experiência interior de vocação. Então não há compromisso científico com a verdade quem escreveu esse texto. Então quando ele fala do trono de Deus que ficava no alto, onde Deus estava sentado, do manto, dos serafins, são certamente para desenhar a grandeza daquele Deus que havia chamado Isaías. Portanto, o texto é, antes de tudo, uma catequese, que em primeiro lugar deixa claro que toda a vocação, ela vem de Deus, é obra de Deus. Depois o texto nos mostra que esse homem, chamado por Deus a uma missão, ele tem plena consciência dos seus limites. Ele sabe que é fraco, ele sabe que é limitado. É por isso que ele prefere continuar do mesmo jeito, lá no seu canto, sem se comprometer com nada. No entanto, a fraqueza, a limitação não são empecilhos para a missão, quando é uma eleição divina. E isso dá ao homem a autoridade mesmo diante dos seus limites, mesmo diante das suas fraquezas.
Eu até me lembro do meu tempo de seminário, eu não tinha boca para falar nada. Eu preferia ficar quieto, ficava anos inteiros sem que o professor ouvisse a minha voz dentro da sala de aula, porque eu tinha vergonha. Mas quando a gente vai tomando consciência, eu sou limitado, eu sou fraco, mas mesmo assim eu estou a serviço de Deus, aí Deus vai capacitando a gente. Então não venha com essa, padre, eu tenho vergonha de ler na igreja. Tem vergonha porque ainda não fez uma experiência com Deus, porque Deus vai capacitando. É preciso deixar essa vergonha de lado e permitir que a sua boca seja usada por Deus para anunciar a palavra dele. E isso eu vou adquirindo quando eu vou ficando íntimo de Deus, quando diante da minha vida, muitas vezes estragada, muitas vezes manchada pelo pecado, eu me coloco diante de Deus. Olha, eu estou aqui, modela a minha vida de acordo com a tua vontade. Não permita que os meus medos, que as minhas limitações impeçam de falar do teu amor para os outros. E depois a gente olha a segunda leitura, a carta de São Paulo à comunidade de Corinto, o capítulo 15. Essa segunda leitura, ela foi escrita mais ou menos 80 anos depois de Cristo, e foi escrito numa época em que o Evangelho já estava saindo da Palestina e estava entrando no mundo grego. Portanto, estavam anunciando o Evangelho no mundo grego, onde é a Grécia, o Egito, aquela região. E quando o Evangelho começa a chegar nessa região, há ali um choque de mentalidade. E isso nós podemos notar nessa comunidade de Corinto. Quando São Paulo fala para os judeus da ressurreição, que nós vamos subir para o céu, os judeus até que entendem e aceitam isso. Mas quando ele vai falar desse mesmo assunto para os gregos não aceitam. Por que que os gregos não aceitam? Aí a gente precisa conhecer um pouquinho de história para a gente localizar o que é que estava acontecendo. Não aceitam, por quê? Porque eles estavam tomados por uma forte influência de uma filosofia de Platão, a filosofia platônica, que afirmava que corpo é uma coisa e alma é outra coisa. Os dois não se misturam. Quando nós morremos, o que vai para o céu é a alma. Os gregos aceitavam isso. Então começou a haver uma grande discussão sobre isso. O nosso corpo, diziam eles, nosso corpo é algo desprezível, ele aprisiona a nossa alma. A alma não, a alma é algo nobre, é algo bonito. Então eles se recusavam a aceitar que o corpo também vai para o céu. Aceitavam, ou melhor, recusavam a ressurreição integral do homem, o corpo e a alma. E continuavam questionando, por que é que esse nosso corpo, essa realidade carnal, essa realidade sensual, essa realidade materialista, essa realidade que tranca a alma dentro dele, como é que isso vai subir para o céu? Eles não chamavam de céu, eles chamavam de mundo ideal. Como é que isso tudo vai para o mundo ideal? Então a essa questão São Paulo responde nessa segunda leitura, e ele responde de uma forma muito simples, qualquer um pode compreender. Ele diz o seguinte: nós cristãos vamos ressuscitar porque Cristo já ressuscitou. E ele afirma lá no versículo 3, morreu e ressuscitou. E nós temos a testemunha da Sagrada Escritura. Pessoas viram ele ser sepultado. Depois disso ele apareceu para Cefas e apareceu para mais de 500 pessoas. Então Paulo está dizendo de algo que é histórico. A ressurreição é um fato real e ao mesmo tempo é algo sobrenatural.
algo que ultrapassa o espaço e o tempo, algo que entra na órbita da fé, é algo que a ciência não pode demonstrar, porque é uma experiência de fé. Nós não podemos provar cientificamente para o mundo que Jesus foi para o céu, nós não temos provas, mas nós temos algo muito mais importante. Nós temos a experiência de uma comunidade que vivia trancada debaixo, dentro dos buracos lá no chão, dos túmulos, ficava trancada por medo, e de repente essa comunidade sai espalhando Jesus para o mundo inteiro. Essa é a prova de fé que nós temos da ressurreição. E São Paulo vem dizer: Cristo ressuscitou, e nós vamos juntos. E foi uma promessa dele mesmo: eu vou para um lugar, vou preparar um lugar, e quando esse lugar estiver pronto, eu volto e levo todo mundo comigo. Portanto, ressurreição é isso, meus irmãos. Esse fato que ocorreu e que continua acontecendo, que continua ocorrendo hoje, quando eu me deixo transformar pela palavra de Deus. E por fim, nós temos o Evangelho de hoje. O Evangelho, capítulo 5, do Evangelho de São Lucas, conta uma história muito interessante. Conta que Jesus estava à margem de um lago, e de repente foi chegando gente, e começou a apertar ali, e ele percebeu que dentro daquele lago existia lá 2 barcas, e ele pede que traga uma das barcas para ele. Diz o Evangelho que ele entra naquela barca e afasta um pouquinho, e dentro daquela barca ele começa a falar do reino de Deus. E quando ele termina de falar, o que ele fala para Simão, que estava ali do lado dele? Está aí no Evangelho: avance agora para águas mais profundas. Como se quisesse dizer assim: depois que a gente escuta a palavra de Deus, nós não podemos ficar no mesmo lugar, nós não podemos ficar de braços cruzados, nós precisamos avançar para águas profundas. E águas profundas, nós não sabemos o que tem ali dentro. Isso é missão. Falar de Jesus lá onde ninguém mais fala. E esse lugar pode ser dentro da minha casa, quando eu me atrevo a falar de Jesus e já viro motivo de chacota. As águas mais profundas podem ser lá no meu ambiente de trabalho, onde se faz questão de tirar Deus do centro. Mas Simão Pedro, que naquele momento ainda não era discípulo de Jesus, ele disse o seguinte: aliás, ele estava voltando de uma pescaria, diz o texto que ele passou a noite inteira e não conseguiu pegar nada. Agora vocês imaginam, gente, Simão era um pescador profissional, a profissão dele era pescador, e de repente vem esse tal de Jesus querendo dar uma ordem na minha profissão, dizendo que se eu avançar mais para frente eu vou encontrar peixe. Que história é essa? Jesus não entendia nada de pescaria e vai dar ordem para uma pessoa que é especialista. Aqui no Evangelho não conta, mas certamente Simão deve ter ficado furioso. Mas Simão responde de uma forma bonita: ô Senhor, nós passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. E aí nós temos a pesca milagrosa, que as redes, as barcas se enchem de tanto peixe, a ponto de quase afundarem. E aí Jesus dá o golpe final em Pedro: de hoje em diante, você não vai pescar mais peixe, não. De hoje em diante você vai pescar almas. De hoje em diante você vai ser pescador de homens. De hoje em diante você vai sair por esse mundo falando da experiência comigo, e vai pescar corações feridos, e vai pescar almas machucadas, e vai pescar
toda essa gente que o mundo está massacrando, esses entrarão nessa rede. E esse testemunho e essa missão confiada a Pedro quando morre, ele passa para quem essa missão? Para Lino, depois para Cleto, depois para Cornélio, para Cipriano, e vem vindo para João Paulo II, para Bento XVI, o Papa Francisco. Ou seja, essa missão, ela é confiada à igreja desde o apóstolo Pedro, ou desde São Pedro, até Francisco, com uma única missão: pescar pessoas, pescar corações, pescar vidas feridas, pescar vidas machucadas, pescar para Deus. Não é pescar para ser tiete do padre, ou pescar para fazer números, é pescar para Deus. E quando a gente assume esse compromisso, nós somos colaboradores de Pedro. Nós precisamos pescar. Tem muita gente que precisa entrar nessa rede, mas precisa entrar nessa rede com o meu testemunho de vida. De nada adianta eu participar da missa o ano todo, mas se lá fora eu não dou testemunho daquilo que eu vivo aqui dentro, se eu saio daqui pior do que eu entrei, se eu transformo a vida dos outros no inferno, com fofocas, com maldades, com perseguições, gente, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é de paz, o reino de Deus é de justiça. O nosso testemunho de vida vai encher muito mais essa rede do que palavras jogadas ao vento. Peçamos que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.